Da janela vês o mar e esta paz é tão maior, como se parasse o tempo ao pé de nós. Como um sonho em que se vai, feito de asas e de gente que se entrega a cantar uma só voz. Sabes que vou chegar de braços abertos, sabes que vou chegar de braços abertos, sabes que vou chegar de braços abertos. 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 A mais recente e polémica obra de José Rodrigues dos Santos já está traduzida para a língua francesa. O escritor e jornalista português veio a Paris para o lançamento desta tradução, que chega ao mercado francês quase 2 anos depois da sua publicação em Portugal. Este livro aborda a identidade de Jesus. Basicamente, nós temos uma ideia que nos é dada pela Igreja, e na catequese, e na missa, e na nossa educação em geral. Muita gente não é religiosa, eu também não sou religioso, mas na nossa educação, os elementos dos, digamos, míticos cristãos estão sempre presentes. E este livro vai trazer para o público em geral um conjunto de descobertas que foram feitas, que são conhecidas na academia, que são conhecidas pela Igreja, no Vaticano, mas em circuito fechado, entre teólogos e historiadores, mas que o público em geral não conhece. E, portanto, eu, ao transportar esta informação para o público em geral, há, digamos, um choque. Foi interessante quando o livro foi publicado em Portugal, a Igreja emitiu um comunicado a criticar o livro. Nas missas foi lido um texto, num domingo, contra o livro, e depois a imprensa veio-me perguntar qual era a minha reação àquela reação. E a minha resposta, primeiro, foi muito obrigado, não é? E a segunda reação foi dizer, bom, se há alguma informação que seja incorreta, se há alguma mentira que esteja aqui, digam-me, por favor, para eu corrigir, porque eu quero contar a verdade. Eu uso a ficção para contar a verdade. E o que aconteceu foi que a imprensa depois vai ter com os elementos da Igreja e pergunta, então digam lá, o que é que realmente está errado? E a resposta foi, bom, realmente não há nada de errado, só que as pessoas não estão ainda preparadas para ouvir estas coisas. Ora, aí é que eu já estou um bocado em desacordo. E, portanto, a polémica normalmente surge da ignorância, não é? As pessoas não conhecem estes factos. Portanto, quando eu fiz o Último Segredo, foi justamente para transmitir essa informação. Os livros do autor português estão publicados em 20 línguas, cerca de 40 países. França segue agora o exemplo de Itália e Hungria ao traduzir este livro, que em Portugal vendeu mais de 150 mil exemplares. Eu escrevi 10 romances, na verdade o único que eu digamos, abordei a questão de Jesus e da identidade de Jesus foi o meu 9º romance. Portanto, não, eu abordo temas que eu acho que são interessantes, que me interessam a mim e que penso que podem ser interessantes para o público em geral. E abordo muitas vezes temas que não têm, à partida, interesse para as pessoas. Por exemplo, eu fiz um romance, que é o Códex, foi aliás o que vendeu mais, todos, 200 e tal mil exemplares em Portugal, sobre Cristóvão Colombo. É um assunto que não é assim muito interessante à primeira vista. Ou A Fúria Divina, que é um romance sobre o Islão. Também é um assunto que não é muito interessante à primeira vista para os portugueses. Mas o que eu considero é que, mais do que o tema, é a forma como o tema é abordado. É um pouco como as anedotas. Se eu lhe contar uma anedota de uma determinada maneira, você ri-se muito. E uma pessoa ao lado conta a mesma anedota e você não acha piada nenhuma. Isto é, a diferença não está na anedota em si, está na forma como ela é contada. Eu posso pegar no Islão e fazer um tema muito chato ou fazer daquilo de uma forma muito interessante. Aqui é a mesma coisa. Portanto, eu peguei neste tema, que é um tema que, na verdade, à partida tem interesse para as pessoas, a verdadeira identidade de Jesus, quem era o homem, e procurei abordá-lo de uma forma interessante que leva as pessoas a ficarem agarradas ao livro, em que se entretenham a ler o livro, através de uma história de ficção, uma parte ficcional que as agarra, que tem a ver com uns homicídios, uma historiadora que morre na Biblioteca Vaticana em Roma, depois vão morrendo outros, e há este historiador português que é, digamos, contratado pela polícia italiana para ajudar a investigar estas mortes, uma vez que elas têm um conjunto de ligações, referências históricas a Jesus. E, portanto, através desse enredo ficcional, eu transporto o leitor para uma questão, para um enigma real. Não é inventado, não vem da minha cabeça, são coisas que são descobertas e, portanto, a pessoa, quando acaba de ler o romance, aprende alguma coisa nova sobre o passado. Portanto, entreteve-se, por um lado, com um romance
de ação, de mistério, mas por outro lado aprendeu com informações que o romance tem, históricas e científicas, que não são ficcionais, mas são reais. No caso, O Último Segredo foi número 1 em Portugal, só foi publicado mais em 2 países, que foi a Itália e na Hungria. Nos 2 chegou ao número 2, e agora o 4º país que eu vi publicado é a França. Vamos ver o que é que irá acontecer. Não, curiosamente, nós quando lançámos A Forma de Deus aqui em França, foi feita uma apresentação numa mairie de uma zona portuguesa e convidámos os portugueses a aparecerem e ninguém apareceu. E basicamente a conclusão a que se chegou foi que quem me está a ler em França são os franceses. Nós tivemos A Forma de Deus. Normalmente um livro em França, para ser um sucesso, a partir de 5.000 exemplares já é bem. E o livro vendeu 70.000 exemplares. Portanto, é um valor extraordinário e muito surpreendente. E pode ser que agora os portugueses também adiram ao livro, digamos, no rescaldo de, mas que livro é este que os franceses andam a ler de um autor português, não é? Apesar da resistência do mercado francês, que durante muitos anos o manteve longe, José Rodrigues dos Santos promete regressar brevemente à França para fortalecer esta relação que já deu provas de grande sucesso. O francês foi a última grande língua europeia onde eu fui traduzido. Então, houve sempre uma grande resistência. Eu estava traduzido em espanhol, italiano, russo, alemão, inglês, holandês e tal, mas quando chegava ao francês havia uma enorme resistência das editoras francesas em traduzir-me. Foi um grande mistério. E isso só veio a acontecer através da Haché Edition, que fez a tradução e a publicação do livro o ano passado, portanto, 10 anos depois de eu iniciar a minha carreira como escritor. E a verdade é que correu bastante bem e, portanto, digamos, é como se a França me chamasse de volta, não é? Portanto, depois de ter andado muitos anos já no universo anglo-saxónico, de repente, eis-me aqui em Paris a promover todos os anos os meus livros. Voltarei também em meados de maio para uma nova ação, com entrevistas na televisão francesa. Vou ter uma sessão de autógrafos na FNAC do Champs-Élysées, provavelmente na FNAC de Montparnasse. A FNAC do Champs-Élysées é a livraria que mais livros vende em França e foi a convite deles, quer dizer, não foi uma proposta da editora, portanto, eles próprios que queriam a minha presença lá e, portanto, tudo isso, digamos, constitui o meu trabalho, portanto, naturalmente que me ponho à disposição das editoras para ajudar a promover os livros sempre que necessário, porque quando eu o faço, também estou, de certo modo, a projetar não só o meu trabalho, como também o trabalho dos portugueses. Considerando que A Forma de Deus chegou ao número 1 aqui em França, na FNAC, o ano passado, criou-se uma grande expectativa também em relação ao romance seguinte e, portanto, é uma situação interessante, porque normalmente um autor português, quando é publicado no estrangeiro, digamos, é quase literatura étnica, não é? Portanto, há o autor búlgaro, o autor checo, o autor português, não é uma coisa que entra ali num cantinho da livraria, muitas vezes nem é sequer exposto. E é a primeira vez, com exceção talvez de Saramago, depois de ter ganho o Prémio Nobel, que um autor português entra como autor mainstream.